na parada. Vamos compartilhar o texto de hoje. Aí, aqui está. Aqui está. Chegando para vocês aí. Acho, não sei se eu já trabalhei esse texto com algum aluno, mas enfim, vamos. Na verdade, é uma continuação do que a gente leu na semana passada, na aula passada, e aí vai falar dessa relação, né, da arte com o público, com o artista e a arte, e ela vai tratando disso aos pouquinhos e a gente vai esmiuçando aqui, discutindo, conversando. Aí o texto, então, inicia assim: a fruição artística nos ajuda a compreender como uma obra de arte conduz ao mundo dos sentidos e da ressignificação de nossas experiências vividas. Então, essa palavra que ela coloca, fruição, né, é a relação que você tem quando você vai ao cinema, quando você vai numa exposição, quando você ouve uma música, você está fruindo a arte, né, você está experimentando, né? Ao interpretar um quadro, fazemos uma projeção do sentido da obra. Em seguida, examinamos pormenores, que incluem o tema, os elementos do meio de expressão, as cores, as linhas, as formas, os sons, as texturas. Cada um desses aspectos contém a obra inteira, mas nenhum deles é capaz de apresentar sua infinitude. Aqui, só para exemplificar, eu sempre lembro desse exemplo, por exemplo, usando a música, né, como ilustração. Eu posso, a partir de uma análise da fisicalidade do som, né, pegar, saber, por exemplo, a nota dó tem uma frequência, uma determinada frequência, que é diferente da ré, que é diferente da mi. Cada uma delas tem uma curva sinoidal, um desenho sinoidal, né? A física vai mostrar para gente e tal. Mas essa análise da fisicalidade do som não nos traduz e não consegue explicar o que acontece, por exemplo, quando a gente tem a combinação desses sons na música. O que acontece na gente, né? Então, isso não será, não, você não consegue explicar isso nem fisicamente nem matematicamente. Se dá é uma outra coisa que se dá. A arte está, por isso que ele fala aqui, né? Nenhum desses aspectos específicos é capaz de apresentar finitude, né? Que é a possibilidade de ressignificações, né? A interpretação constrói-se com um exame atento das partes e uma percepção do todo. A pessoa que interpreta um quadro, uma escultura, um poema, pode adotar inúmeros pontos de vista e pode ter uma série de intuições que continuamente se completam e se modificam, e que não têm um fim determinado. Então, esse também é um aspecto que às vezes causa um pouco de dificuldade, né, para as pessoas com relação à arte. Por quê? A gente está habituado e a gente foi condicionado ao longo da nossa vida, né, de estudante, a procurar respostas para as coisas, né? A arte e a filosofia, né, de certa forma, elas investigam, elas demonstram para a gente, elas não querem dar respostas, né? O mais interessante da arte e assim também assim como a filosofia são a possibilidade de buscar, né, e a possibilidade de questionar e levantar hipóteses, problematizar, né? Essa é o grande barato da arte, da filosofia, né? Você não vai ter resposta exata, né? Por isso que não é uma ciência exata, né? Porque não é para dar resposta, é para ampliar as possibilidades de resposta. As pessoas ficam nervosas, né? Porque elas querem, né, afinal, uma resposta fechada, né? Então, a arte ela não fecha a resposta, a arte abre. E isso é muito complicado, sobretudo na sociedade que a gente vive hoje, né? Que tudo tem que ser, né, fechadinho, quadradinho, né? Você não pode ampliar o teu horizonte, né? Quanto mais você amplia o horizonte, na verdade, a gente já falou sobre isso em algum momento, mais possibilidades de fazer relações com as coisas, entender a realidade, né? Que a realidade ela não tá pronta, né? Ah, se a obra, Professor, pode falar. perdão, essa parte você falou que a arte abre respostas. Tipo, tem como relacionar essa parte quando a gente lê um livro ou um filme que não tem finalização, que tipo, deixa o público imaginar como é que seria o final, porque tem filme que é assim, sabe? Sim, sim. Inclusive, eu posso até lançar mão de um que eu usei, foi embora pro Meet lá, o autor.
aquele curta-metragem, no final ele deixa aberto lá. E durante também o filme, em alguns momentos, ele deixa em aberto algumas cenas para o espectador criar na sua imaginação uma possível resposta, ou uma outra situação. Os filmes de arte fazem isso com a gente, né? Muito bem lembrado. Se a obra for suficientemente significativa, poderemos continuar a construir sentidos e enriquecer a experiência. É isso, né, que a gente está falando aqui. Né? Um momento de silêncio, numa cena, ela, na verdade, quer deixar um pouco você participar, você construir junto com o autor do filme. Né? O livro nos dá essa possibilidade constantemente, porque você que está ali lendo, está na sua imaginação, né? O texto está ali, o encontro do texto, você com o texto, né? A sua cuca é que vai ver as imagens, os sons, né? Já falamos também sobre isso em uma aula. Vamos continuar aqui. Então, ah, deixa eu só abrir aqui um pouco mais, porque uma palavrinha que eu já quero introduzir no nosso estudo, que vai permear nosso estudo desse ano, é a subjetividade. Eu já falei isso, né, muitos alunos já devem ter ouvido falar isso comigo em outras aulas, e aqui ela vai falar que a subjetividade tem a ver com nossa vida interior, né, nossa imaginação, aquilo que a gente carrega, nossas experiências, vivências, e aqui ela fala sobre a intersubjetividade da arte. A intersubjetividade, a gente vai ver logo mais à frente, que é a relação entre as subjetividades. Então, né, um exemplo que eu posso recorrer, o artista faz uma obra, né, e ele endereça essa obra para um público. Esse público, ao ter relação com essa obra, ele vai ressignificar, né, vai se identificar e ressignificar. Então, para explicar ou para ilustrar isso que eu acabei de falar, é muito fácil de entender se a gente, por exemplo, usar como ilustração o caso, o ator e comediante Paulo Gustavo, que está hospitalizado. Ele, o que, que ele faz? Ele transforma a mãe dele em personagem. Só que a personagem mãe, de tão forte, ela fala com todas as pessoas. Todas as pessoas que assistem aquilo, né, mesmo que não gostem, vamos dizer assim, não gosto, mas identificam, vão ver um traço, né, da sua própria mãe ali naquele personagem. Por quê? É um personagem que a psicanálise chama de arquetípico, porque ele fala com todas as sociedades. Né? A figura da mãe existe em todas as sociedades. Então, esse tipo de ilustração, né, faz a gente entender essa questão da intersubjetividade. Né? Ele pega um personagem e esse personagem é tão forte que fala com todo mundo. Né? Então, vamos continuar aqui a citação do Bronowski, Jacob Bronowski. Subitamente, vemos que a obra do artista nos revela que captamos a nós próprios. Então, compreendemos que toda a criação, todo o pensamento humano está contido em nós. Acabei de falar, quando você vai estar diante de uma obra de arte, de um filme, de uma música, de alguma forma você se vê um pouco ali, se identifica ou não naquela obra de arte. Então, é um pouco você se espelhar na obra de arte, né? Ou te incomoda de alguma forma, né? Continuando aqui, uma obra de arte é sempre elaborada duas vezes, e aqui ela vai textualmente falar o que eu acabei de explicar. Uma pelo autor e outra pelo intérprete. Por meio da arte, o artista e espectador dão significados ao mundo, encontram e partilham sentidos para as suas experiências vividas. Então, é fundamental que a gente tenha arte, né? Não tem como a gente ficar sem arte, porque a arte ela é uma maneira da gente elaborar as nossas vivências, também as nossas experiências interiores, a partir do que está fora, né? O que está fora, né, se relaciona com o que está dentro de nós. Né? Se a gente fosse fazer uma analogia, e o objeto artístico tem essa possibilidade, né? É um fora que vai incidir sobre um dentro, que é, né, as coisas que estão na nossa mente, na nossa imaginação. Deixa eu só botar aqui, se alguém quiser levantar o braço ou levantar a mão, eu vou continuar aqui então. No entanto, a obra exprime sempre mais do que uma identificação pessoal.
do que aquilo que uma pessoa apreende em determinado momento. O efeito que o contato com a obra produz no indivíduo é constituído socialmente. Aqui, mais uma vez, esse trecho aqui nos ajuda a fundamentar aquele exemplo que eu dei da Dona Hermínia, né? O personagem fortíssimo que fala com todo mundo. É socialmente reconhecido, a figura da mãe, né? Ao dizermos, por exemplo, que uma pintura representa alguma coisa, partilhamos do princípio de que os outros são capazes de ver o que ela representa. É um reconhecimento social. Está claramente presente na percepção e, por conseguinte, também na representação, o fenômeno da intersubjetividade. Então, já explicamos aqui, né, o que é subjetividade e o que é intersubjetividade. A apreensão da arte por alguém subentende sua capacidade de imaginar o que as outras pessoas perceberiam se estivessem também em contato com aquela manifestação. Para imaginarmos o que os outros veem, temos de reconhecer que sua experiência, perdão, não é necessariamente idêntica à nossa. Então, aqui, né, a significação de um objeto artístico. Quanto mais ele gera significados, mais artístico ele será. A obra de arte, continuando. Opa, peraí. A obra de arte pode nascer da experiência de uma única pessoa, mas o caminho que percorre é da alteridade, da particularidade de cada um, pois o mundo sensível do artista relaciona-se com o mundo sensível do espectador e, concomitantemente, com o mundo sensível da comunidade de espectadores. E isso é o processo da intersubjetividade. A transitividade de um corpo ao outro se faz de maneira intersubjetiva. É que nós falamos em alguma outra aula, né, que ou a arte trabalha com o invisível que eu estou querendo chamar atenção é o invisível dos valores, dos símbolos, né, que estão presentes nas entrelinhas de uma novela, de uma música, de um programa de televisão, de jornal, tem as entrelinhas, tem coisas que ali que a gente não, são valores que são transferidos por meio da linguagem, então tudo, a arte vai fazer vai usar isso como material. Manifesta-se em um campo intersubjetivo. E seu efeito é sempre social, pois atua no plano do imaginário, acabei de falar, e do sensível, e espelha sentimentos e concepções de um povo em seu ambiente e sua época. Nós falamos também sobre isso. A arte, na verdade, através da arte, a cultura se expressa. Né? Você vai ter na arte a cultura, a cultura de vários povos se materializando através da arte. Né? Isso é muito interessante também a gente destacar. Quando o homem conhece a arte, ele conhece sua história. Aí, mais uma vez, reforçando o que eu estou falando aqui, que a cultura se expressa por meio da arte. Quando ele produz arte, inaugura um conhecimento próprio, original e genuíno. O conhecimento da história e da arte torna possível a construção de uma identidade social. A sua prática facilita a construção da identidade individual. Então, para vocês verem como é que é importante a, o conhecimento artístico, porque ele contextualiza, de certa forma, ele contextualiza, ele lembra, ele faz também um papel que a história faz, né? Se a gente não tem memória do passado, não consegue se conectar com o passado, possivelmente a gente repete erros do passado, no presente, repete coisas que, né, são absurdos, né? Não vou dizer aqui alguns absurdos que hoje aparecem aí, que foram ditos no passado e hoje estão se repetindo, que, né, não existe, mas vocês que estão estudando história, né, conseguem perceber muito bem que tem coisas que se repetem, pessoas repetem coisas hoje que são, assim, aberrações, né? Então, nesse sentido, a arte faz a gente olhar para essa realidade e falar, pô, peraí, como assim? Né? Ela promove essa possibilidade de a gente não aceitar todas as coisas de graça, entende? Então, com essa leitura aqui, gostaria de saber, então, de vocês aí, né, por ordem de alfabética, o que vocês acharam desse texto, que na verdade é uma continuação, né, do que a gente vem estudando. Só estou agora introduzindo um conceito aí que é da subjetividade. Alguns já ouviram falar sobre isso, outros ainda não, mas se ainda não ouviu falar, me diga. Se já ouviu falar, me diga e me diga se tem sentido, e a gente vai conversando, batendo papo. O, aqui. Opa, alguém levantou a mão? Stephanie Lara?
Ah, eu falei, Fui eu, professor. eu falei que ia começar pelo final, né? Pera aí, vamos fazer o seguinte, essa aula, a Vitória começa, Vitória Baiense. Isso, tá certo. Pô, viu? Eu lembrei. Vitória Baiense nos escuta? Enquanto a Vitória Baiense vai voltando aí, a Vitória Maria. Vitória Maria, nos escuta? É, eu tô ouvindo, sim. E aí, Vitória, o que você me diz aí desse papo, desse texto, desse comentário? Professor, eu vou te ser sincera. Muito sincero. Essas conversas é, de pensar fora da caixinha me complica um pouco, porque eu sou muito limitada a essas coisas. Hum, mas Aí eu não assim, consigo, tipo assim, formar um comentário, assim, na cara dura, assim. sim, mas não vamos nos estressar e eu acho que também, assim, essa coisa, não vamos nos subestimar, né? Assim, não, vocês têm tantas vivências já, né? A idade de vocês tem tantas experiências, já tiveram tantas experiências, que eu acredito que não passa por aí. Eu acho que, na verdade, como é que eu vou dizer, você se permitir a falar, né? Assim, tô com dúvida aqui, isso aqui não ficou muito claro. A partir disso aí a gente pode construir alguma coisa, tranquilo? Entendi. Tem alguma coisa que você não. O que me diz assim, por que que você acha que não entende, ou por quê? Que isso me interessa. Eu, eu cheguei um pouquinho atrasada na aula. Aí eu não Tudo entendi, bem. eu peguei pelo fio da meada, entendeu? Aí eu não entendi o começo. Beleza, vou fazer o seguinte, então. O texto está lá, você dá uma lida e traz alguma coisa que você tenha tido dúvida, sacou? Do Entendi. que está lá. Vitória Bahia, você pode falar? Já voltou? Não? Vitória Silva. Desculpe, Vitor Silva, sempre. Vitor Silva tá aí? Tô, professor, mas eu também não tenho, não sei muito o que falar, não. Disso tudo que a gente já falou aqui, eu falei da intersubjetividade, da subjetividade, nós já falamos. Você pode até fazer link com a aula anterior, que na verdade é uma continuação. O que eu estou falando aqui é uma continuação do que eu já comecei a falar. Na Lembra? aula anterior também não tava, não, porque eu tava trabalhando. Aí, Ah, então, você trabalha em quê? tava na padaria. Na Na padaria. padaria. Ok. Na padaria. Perceba só, você já percebeu? Você coloca lá na disposição dos pães. Você coloca os pães de qualquer maneira? Você joga ele de qualquer maneira? Não, não. Por quê? Não sei. Se você jogar de É, qualquer porque maneira, hã? realmente eu gosto de botar as coisas certinho, né? Arrumada. Sim. Então, isso, Vitor, pode ser que você não tenha tido ainda consciência disso, mas existe uma palavra chamada estética. Se você coloca tudo organizado, né, a pessoa vai olhar para o pão É, doce, vai olhar. Ela. Então, não é só arrumação, não. Né? Se você coloca tudo sujo, né, faz um negócio, né, papel, tudo, as pessoas, você percebe só, as pessoas não vão comprar. Você percebe isso? não, Se percebo, você, percebo. se você faz uma arrumação um pouco mais cuidadosa, né, se você coloca, né, o pão, né, bonito, e em volta alguma coisa, isso atrai a pessoa. É disso que a gente está falando. Isso tem a ver com subjetividade. As pessoas quando vão produzir, na criação de um produto para que ele seja vendido, tem esse detalhezinho do que o camarada vai olhar, ele precisa ser atraído pela forma. Entende o que eu estou falando? Entendi, não, até concordo também, é verdade. Então a ideia, Vitor, é a gente fazer a arte que eu estou falando aqui, as coisas que eu estou falando aqui em aula, talvez isso seja, talvez inusitado. Não é, como é que eu vou explicar? Não é uma aula para você
para vocês decorarem coisas para serem repetidas e darem respostas corretas, entende? É para que você relacione o que eu estou dizendo aqui com a tua vida, porque a arte tá aí, sacou? Tá aqui, atrás, tá. Eu já falei até já fiz um exemplo aqui de que a arte contemporânea poderia usar esse layout aqui, né? Eu tirar uma foto, vou repetir, tirar uma foto desse layout e eu falei para vocês isso, que é absolutamente desagradável falar para fotos estáticas e letras. A arte contemporânea vai dizer o quê? Ela vai pegar isso aqui, vai pendurar e fazer uma crítica à relação contemporânea das pessoas nesse ambiente virtual cibernético, que é frio, né, que é distante, né, que eu não preciso ter ética nenhuma com quem eu estou, né, eu posso absolutamente estar de cabeça para baixo, entendeu? Ou tá no banheiro enquanto o meu celular tá na sala. Entende o que eu tô falando? A arte, ela tá ligada à vida. Só que a gente não presta atenção nessas coisas. Você pegou aí a visão? Peguei. É nesse sentido que eu tô querendo chamar a atenção de vocês. A gente não está tendo uma aula para decorar palavras que não serão respondidas depois corretamente, não. A gente está pensando mesmo como é que a gente pode relacionar isso com a nossa vida, com as coisas da nossa vida. Deixa eu ver, alguém levantou a mão aí. Fui eu, David, mestre, professor. Opa, É porque então eu não manda vi ver você aí. postar essa leitura. Ah, eu coloquei materiais e links. Ah, foi? Tem uma pastinha lá, tudo, pô, eu coloquei tudo bonitão. Ó, outra coisa, eu acabei de falar com o Vitor aqui, né, da organização, tá tudo bonitinho lá, assim, tem a chamada, aí tem, assim, link, depois tem tarefa, tudo organizadinho para vocês não ficarem perdidos. Mas vamos lá, então, Opa, quem fala? Maria Alice, pode falar. Não, tem uma pergunta. Quando o Opa! senhor... Não, é sobre o que você postou hoje. Você não postou, você editou, no caso. Ou já tava... Ou você fez um post, porque, tipo, não chegou pra mim. Eu tive que procurar várias horas aí. Gente, achei material esse material é do dia 8 de abril. Então, Não, então, muita gente então não vou achou fazer porque isso. tá muito lá atrás mesmo, tá? Não Só comentar pra isso, avisar. se eu quiser botar uma coisa nova, é fácil ele criar do zero. Ah, achei já, achei. Por causa que geral se perde na hora. Ah, então entendi. Por isso que eu fiz eu entendi, Maria Alice, perdão aí. O que eu fiz? Por isso que eu fiz eu organizei, coloquei primeiro o material e depois vai seguindo. Depois vem as chamadas, depois vem uma pasta de atividades de dúvidas e depois vem as atividades desse ano. Sacou? Eu tinha que ter avisado, né? Assim? Sim, é porque quando chegou pra gente, não aparece que você edita essas coisas. Então a gente nem sabe. Eu acho que No caso, nem material. sabia que você tinha colocado material ali. Se você não dissesse, eu não É ia verdade. achar. Agora que eu estou vendo, realmente, quando eu coloco no material, eu editei, é verdade, eu não postei. E isso, perfeito. Muito bem lembrado. Obrigado, Alice. Maria Alice. Na próxima vez eu aviso. Vitória Baense, tá aí, Vitória Baense? Terezinha. Terezinha fez um comentário lá, muito legal, Terezinha. Gostei do seu comentário lá, eu respondi sobre lá o texto lá ficcional. Nos ouve, Terezinha? Daqui a pouco ela responde. Ela Stephanie. falou que não tá funcionando o microfone. Ela comentou. Ah, é? Deixa eu Não ver. dá pra ela falar, professor, só A dá Baiana pra ela também falou que ia escrever. digitar, se não me engano, que tá com internet fraca, algo do tipo. Beleza, então, digita aí, Terezinha, sua pergunta, seu comentário, que eu leio aqui. Enquanto isso, a Stephanie Luara vai falar. Oi, Celso. Tá me ouvindo? Tô, pode falar. Ah, tá. No texto teve uma parte que eu achei muito legal, interessante, que ele falou, né, que às vezes o autor da obra vai falar sobre uma coisa, vai fazer a arte ali de qualquer jeito não, Sim. de qualquer forma, do jeito dele, e dependendo da pessoa que vai ver aquilo, vai interpretar de diferentes maneiras, né? A obra é Que feita de varia duas formas, né? que varia da vida de cada um que está vendo aquilo, porque a pessoa vai
ver na obra coisas da experiência da vida dela. E eu achei isso muito interessante, muito legal, porque tem coisas que a gente vê assim, isso no dia a dia, né? Até em. Ih, Teresa, mandou um texto. Até em coisas simples que às vezes a gente interpreta algo de uma forma, seja um texto, alguma conversa, alguma coisa assim, e outra pessoa interpreta de uma maneira completamente diferente, porque os dois têm visões muito opostas do que está acontecendo, cada um tem a sua própria vida, né? Então, sempre vai ter alguma coisa assim. E Eu achei quanto mais interessante. possibilidades, mais artístico é, entendeu? Uhum. Isso não é uma coisa como a gente está, né, vocês estão falando, né, o Vitor falou aqui, acho que foi a Vitória também, porque a gente está condicionado a uma forma de aprender, Stephanie, e Vitor e Vitória. A forma de aprender se eu der a resposta errada, né, e agora? Como é que assim, na verdade, aqui a gente tem a liberdade de falar sobre coisas que a gente está ouvindo, né? Não é, mais uma vez, deixo aqui vocês muito tranquilos, não tem resposta certa. Não tem resposta certa para isso que a gente está conversando e a gente vai construindo um entendimento a partir do texto que a gente está lendo. Na verdade, a ideia é essa. Por enquanto, até pelo menos até esse mês, né, a gente está podendo fazer isso com mais tranquilidade, porque não posso, né, dar matéria nova. Então, a gente está, como é que eu estou, na verdade, introduzindo vocês, né, ao pensamento sobre arte, vamos dizer assim, né, uma introdução ao pensamento sobre arte. Uhum. Mais alguma coisa, Stephanie? Não, só isso. Beleza, então obrigado. Nada. Oi, pode falar. Eu não, nada não. A Terezinha já mandou o texto no negócio dela e a Vitória Baiense também tinha falado antes que a internet dela Ah, tá ruim e perguntou se ela podia escrever. Por isso que ela tá não legal. escreveu. Eu vou ler aqui da Terezinha, então. Peraí. Terezinha escreveu mesmo, hein? Peraí. Vamos lá. Eu já devo eu já devo ter falado Fala. anteriormente que eu costumo pensar que a obra é feita pelo artista e só o primeiro passo. Ah, é só o primeiro passo, onde ele coloca todos os ensinamentos e suas críticas à sociedade. Artista veio para falar mal mesmo, ver a outra camada do mundo, mas só isso não é suficiente. Quando a obra é exposta ou publicada, ganha interpretação de vários pontos de vista, de realidades totalmente diferentes que vão ter uma crítica diferente. Ela fica completamente, ela fica completa porque não é mais de uma pessoa, mas de uma comunidade. A Terezinha falou que aqui né, o sentido se amplia, né, o sentido da obra de arte se amplia no momento em que ela se encontra com o público, né, quando ela sai né, das mãos do artista, né, e ela se encontra com o público e ganha né, uma amplitude de sentidos, né? É isso aí, Terezinha. Mandou bem. Deixa eu ver aqui quem mais. Vamos assim, então, nós estamos seguindo essa ordem, essa outra ordem. Rai, Rai. Pode falar, Rai, conosco? Oi, oi, posso? Tá me ouvindo, professor? Tô, alto e claro. Beleza. Então, pegando gancho aí nisso que a Stephanie, que a Terezinha falou, na minha realidade, eu conecto esse lance das diferentes interpretações bastante com a música. Porque eu acho que é a forma de arte que eu mais consumo e que um monte de gente também deve ser assim, né? Bastante gente escuta bastante música. E volta um pouco naquilo que você falou, sobre a explicação física para a música e a explicação que a ciência não consegue dar, que é o efeito dos acordes, da união das notas. E, cara, é muito louco quando eu tô escutando uma música, assim, às vezes, que tem um lado muito forte poético, às vezes, mas esse lado poético ele fica ainda mais forte com a escolha da harmonia que, que o, que o músico utiliza. Porque às vezes, se você quer colocar uma tensão no momento que fala de um assunto mais pesado, eles usam um acorde específico, se você muda esse acorde, muda totalmente a noção da música. E aí você entende uma coisa daquela música, mas aí se você tem quase que certeza do que você entendeu daquilo, mas aí você vai fazer uma pesquisa e tem pessoas que entenderam algo totalmente diferente. Mas a essência, assim, dá pra você perceber muita coisa
pela parte musical, sabe? Pela parte dos. Ah, é meio confuso isso. Ah, é isso aí mesmo. Mas. Raio, você me fez lembrar eu não sei se isso está postado em algum lugar no Face, mas eu lembro que foi um exercício, eu acho. O sujeito, ele mostrou várias cenas, né? Quer dizer, desculpa, a mesma cena, né? A mesma sequência, mas com uma trilha sonora diferente. Aham. Pô, muito interessante, porque o cara é muito engraçado, bicho. O tipo de música que ele coloca ali, né? E aí muda o ambiente, muda tudo, até o gesto, assim, parece que é uma outra intenção, entendeu? Do ator. É muito isso que você falou, tem tudo a ver, é isso mesmo. É muito louco, dá pra perceber isso. É que as pessoas às vezes não se atentam muito a esses detalhes. Mas, por exemplo, quando você tá assistindo uma novela, sei lá, eu não assisto novela, mas já assisti com. Cara, se você tira os efeitos sonoros de uma novela em cenas de tensão, de felicidade, aquele acordezinho, aquele sonzinho no final, aquilo faz uma diferença, cara, na forma como você É, sente a cena, sente todo o contexto. É muito louco, velho. É muito louco. para A você ver música. como é que é tão importante a música, sobretudo nos filmes, poxa, o Star Wars. O que é o Star Wars sem a tam, 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 Imagina. tam, tam? Pô, só isso aqui já te remete, cara, ao personagem, sacou? Aham, é muito E louco. o clima, né? Então, pô, Uhum. isso é sensacional. A música sinfônica, né? Nos desenhos animados, na minha época, tinha os desenhos animados que tinha música sinfônica, né? Com trilha sonora. Pô, é sensacional. Tipo o Mickey Mouse em preto e Mickey branco, Mouse, que tinha demais. Sítio do Nossa. Pica-Pau Amarelo tinha uma trilha sonora sensacional de músicos, só músico top, bicho. Assim, É, muito, eu velho. lembro até hoje. Então é isso aí. Muito bom, Rai. Vamos para a Tamo próxima. junto. Obrigado pela sua Pessoal, contribuição. tem muito comentário aí pra. Beleza, tô chegando Comentário aí. do Tô Vitória, chegando, etc. tô chegando, tô chegando, tô chegando. Pedro César Silva. Professor, eu queria falar Beleza? primeiro três tópicos que me chamou a atenção que você falou do texto. Vamos lá, simbora. O primeiro foi a forma de se expressar, que é tanto em artes como músicas, como o Rai falou, em diversas formas, onde o artista ele tenta colocar os sentimentos para fora. Eu acho que isso se encaixa bem com a subjetividade, como o senhor disse. Aquele negócio que a pessoa tem um toque pessoal de criar algo do nada. Eu até queria complementar o que o Rai disse, que tem um estudo que eu vi um tempo atrás, que até em músicas não precisa realmente da fala de uma pessoa. Então as próprias notas do cara já dá todo o sentimento do bagulho. Aí outro negócio que me chamou a atenção E, também foi o como a pessoa entende. Por exemplo, o artista quer falar uma coisa, mas como cada pessoa tem uma vivência diferente, uma coisa que para ele é, sei lá, é felicidade, o cara pode ser motivação, então terceiros significados aleatórios, depende de cada pessoa. Aí uma coisa que também me chamou a atenção, que eu não sei onde se encaixa certinho, foi que o senhor disse que situações exatas podem remeter a alguma coisa, como aquele que você falou os clichês da mãe, que fazer várias coisas que remete à mãe, que até virou um vício no YouTube há um tempo atrás, onde vários youtubers fingiam que eram mães e faziam vários clichês. Isso aí também tem vários locais, como amigos, mães, coisas que você, tipo assim, você pensa e já lembra da coisa na hora. sim, sim, que se comunica, né? Como se comunica com o outro, né? A comunicação se dá. A comunicação se dá, e aí também uma coisa interessante que a gente pode falar, de uma forma não verbal, como você falou, né? Músicas que não tem palavra, né? Que você só tem a sonoridade, né? Só tem o som. É aquilo que alguém falou já aí, te dá a possibilidade de imaginar, de compor junto com o autor da música lá, né? O compositor da música. Você está compondo. Isso também lembrou. Você lembrou de uma coisa que o artista fez. O artista fez uma música muito inspirado. Só tinha só a parte instrumental. Ele deu free use para quem quisesse pegar aquela música e criasse outras músicas, ficasse à vontade. Aí Sim, ficou gigante o álbum do cara. que mania, é muito bom. Então, ele compartilhou, né, a composição, né? Uhum. Professor, a Baiense botou um comentário aí sobre a parte dela. Opa, Tem obrigado, vou dar uma olhada aqui. Peraí agora. uns 5 comentários acima, mais ou menos. Valeu, Pedrão, muito bom. Peraí, a Vitória Banha está aqui. Peraí. É porque, é porque teve muitos outros comentários aqui. Kaique comentou. Ah, a Vitória está aqui. Peraí, rapidinho. Tá, pá. Isso encaixa na subjetividade. Tá, a Terezinha terminou lá falando que isso se encaixa na subjetividade. Beleza.
Vitória Baiense, eu concordo com o texto sobre a arte e espelhar coisas da nossa vida. Eu creio que toda obra é feita com um pedaço da gente, assim como pinturas antigas sobre paisagens que eles visitaram, objetos que estavam no seu dia a dia, pinturas sobre guerra, sobre amor, todas as coisas que eles vivenciaram e colocaram sobre uma tela. Assim como músicas também fizeram todos os artistas pegam da sua essência e a forma de enxergar o mundo e nos mostram como é a sua interpretação da realidade. Isso me lembra da sua aula no primeiro ano sobre a janela da alma, se não me engano, perfeitamente. Vitória Baiense, muito bem lembrado. Vitória, o filme, na verdade, é um documentário do Walter Carvalho, chama Janela da Alma, e é uma coisa linda, porque ele mostra. O filme, muito interessante, o documentário começa com imagens que são manchadas. Então, quem não sabe o que vai acontecer no filme, né, ele, na verdade, ele começa com o olhar de quem usa óculos, né? Quando você tira o óculos, fica tudo embaçado. E a partir desse embaçado, ele introduz a história da Janela da Alma. Pô, o filme é poético, o documentário é poético, é muito bonito. Eu acho que tem isso no YouTube, se não me engano. Eu vou procurar e de repente eu posto lá. Bem lembrado, Vitória. Muito legal. Gostei dessa contribuição. Kaique falou aqui, João Gabriel deu uma risada. E a Baença aqui termina depois. E em acréscimo com isso que o Rai disse, tem uma frase que eu gosto muito, que é: quando as palavras falham, a música fala. Muito bem, perfeitamente. A galera tá ficando afiada aí. Vamos então, quem falou agora foi o Pedro, né? Agora, Marlon. Marlon, eu acho que você faz o vestibular no mesmo curso que o meu filho está fazendo também. É? Eu Ih, acho que temos sim. uma coincidência, então, porque eu não tô ligado. E foi confirmado que Marlon é filho de Celso, perdido. Ah, meu Deus do céu, volta daí não, pelo amor de Deus. Todos vocês são meus filhos de alguma forma, né? Exato. Bom, Diga lá. o que essa questão muito da fruição, eu acho ela bem justa para definir isso, porque, tipo, é algo que a gente, por exemplo, se a gente, por exemplo, não estuda história, estamos propensos a cometer os mesmos erros, por exemplo. E a arte meio que ela tenta ligar essa chavezinha na nossa cabeça, meio que de nos tornarmos pessoas mais críticas, sabe? Nos tornarmos pessoas mais ligadas nessa situação, sabe? Eu enxergo muito dessa forma. Não só o meio artístico convencional, como pintura e etc., sofre transformações, mas como o meio, sei lá, das músicas. Eu vejo também que sofre isso, sabe? Sofreu essa transformação com letras muito mais impactantes, mais fortes, sabe? Perante determinadas situações hoje em dia na nossa sociedade. Então, essa questão da fruição eu enxergo de uma forma bem positiva, sabe? É a minha colocação. É essa. Beleza. Muito bom, Marlon. Gostei. Eu tô lembrando aqui, não sei se a gente ouviu isso aqui nessa aula. Não foi nessa aula, não. Eu tô viajando. Depois, não é isso não. Não, gostei dessa coisa da fruição, porque nos coloca em contato com a realidade de uma outra forma, né? A arte, né, através da fruição, nos coloca em contato com a realidade de uma forma diferenciada. É isso aí. Maria Alice, agora chegou sua vez. Oi, professor. Então, Essa eu. foto é engraçada. A minha foto. Assim, eu meio que tirei uma frase de resumo Sim, sim. que eu acho que a obra de arte que é produzida pelo autor, ela fala para as pessoas, para os espectadores. E essas pessoas, elas entendem de acordo com os seus princípios. Sabe? Atribui representações e significados que estão atrelados à sua vivência em sociedade. Foi essa frase que eu consegui resumir todo o texto que você mandou lá pra gente.
eu não sei muito bem falar, mas eu acho que é isso. Não, é interessante. E assim, essa coisa também de vocês. Pode ficar à vontade quando fala assim, ah, poxa, eu não sei muito bem o que dizer. É porque não é uma coisa, não é fácil a gente transformar, né? Transformar num discurso, né, organizado, né? Uma coisa que é muito ampla, né? Por isso que tem poesia, né? A poesia é uma forma, talvez, sintética de ampliar esses sentidos. E eu concordo com vocês todos, né, que têm dificuldade, sobretudo quando a gente está estudando arte de uma forma diferente, né? Eu estou aqui conversando com vocês e fazendo uma proposta que não é uma proposta muito comum, né, de pensar arte nessa chave, né? É quase que filosófica, né? Não quero atrapalhar a aula do professor de filosofia, mas a gente está entrando numa seara. A arte ela toca nesse aspecto, quando falamos de subjetividade, né? E ela fala, como eu disse aqui, comentando, acho que foi o que o Rai falou, acho que o Pedro, ela toca de uma forma não verbal. Ela, por exemplo, a música instrumental, não tem palavra que faça intermediação do entendimento, só tem som. Então, como é que você vai falar sobre isso? Não é fácil mesmo, é complexo, né? Mas para falar sobre, mas há uma possibilidade. E para falar isso, a gente precisa conversar, a gente precisa ler, a gente precisa escutar, nesse sentido. Mas é isso aí, tá tranquilo. Obrigado pela sua contribuição. Não sei se eu ajudei ou se eu compliquei. É, a Maria Alice falou Luan Gabriel. Luan Gabriel, Oi, professor, como é que você você tá? tá, meu querido? Tô suave. Pô, professor, tipo, vai ser meio repetido o que eu vou falar, porque é o mesmo assunto. Mas Tranquilo. eu senti que, tipo, esse texto é muito relacionado com essas aulas passadas, tipo, do ano passado, no caso, tipo, com temas passados. E, tipo, essa questão aí é muito interessante, né? Que, tipo, na maioria das coisas que a gente vê tem um pouco disso. É, e um negócio que eu meio que entendi de uma parte do texto foi que é, uma, o, como é que se fala? O criador Sim, faz a arte dele para passar para os espectadores, sim. que é da mesma certa comunidade dele, tipo, que tem um certo, tipo, vivência parecida com a dele. Então, tipo, alguém alguém lá sei lá, da França e visse um bagulho, sei lá, daqui do Brasil, talvez não entenderia como, tipo, a visão que o autor quis passar. Mas talvez de outra forma, ou talvez nem entenderia. Temos duas É, respostas para essa possibilidade que você está colocando aí. A gente tem a tá, resposta que você falou, que o camarada da França pode não entender, e a gente tem a outra possibilidade, que é o camarada da França ressignificar isso que ele viu. sim, sim. Eu acho que é isso. Muito bem, muito bem. Então, para você ver, né, que a gente pode encontrar outros caminhos, né? Essa coisa que você falou é interessante mesmo. Acho que, não sei se eu vou falar besteira, mas isso pode acontecer na linguagem, né? Por exemplo, em inglês e português, né? Muda um pouco, por exemplo, uma piada, né? Se ela tiver descontextualizada, né? Tem piada de um grupo, por exemplo, um grupo inglês que se chama Monty Python. Eles fazem comédia inglesa. Você vai ver o filme, né? Tem coisas que você consegue captar, mas tem algumas coisas que são ditas que você fica boiando, porque ele está se referindo, né, a uma coisa muito específica da comunidade lá, da cultura inglesa, né? Então você não pega. Então, nesse sentido, concordo com você. Sim, sim, tipo, até quando, sei lá, você quer falar alguma coisa em outro idioma, você não consegue expressar exatamente como você expressaria no seu próprio idioma, porque é um idioma diferente, né? Então a gente chega também, a gente pode também concluir disso que você falou, que precisa ter muito domínio, né, de uma outra língua, por exemplo, para fazer uma tradução que se aproxime da realidade, não é isso? Sim, sim.
precisa ter domínio, né? Assim como quando você, aí fazendo uma analogia aqui, né? Trazendo para nossa realidade, quando você for produzir um texto, né? Que vocês vão ter que produzir o texto lá para o Enem, é preciso exercitar bastante para vocês dominarem as ferra não só as ferramentas, mas as pecinhas, vamos dizer assim, né? Como é que vocês vão encaixar? As pecinhas são as palavras e as frases, né? Para encaixar isso, né? Para construir é, só praticando, exercitando e lendo e conversando, né? Que vocês vão ter possibilidade de construir um bom texto, né? Que seja bacana. Para isso, vocês vão ter que fazer um exercício aí, sair um pouco da caixinha, né? Como alguém falou aí, que é difícil sair da caixinha, mas é preciso, né? Beleza. Lohan, Opa, tô aqui. diga lá, Lohan. Eu acho que vai ficar um pouco repetitivo. Isso me lembrou muito das suas aulas do ano passado. Estava falando sobre é, inter- intertextualidade, eu não lembro. Esqueci as palavras. Intersubjetividade. Acho que era isso aí, tá? Subjetividade Isso. tem. Aí me lembrou muito dessas aulas que quando você vê uma arte, né? Você interpreta ela, é muito mais do que seus gostos pessoais, essas coisas. Tem todo o aspecto cultural da pessoa e da sociedade dela. E hoje em dia, com internet, né? Acho que qualquer pessoa de qualquer canto do mundo consegue acessar a cultura de outra pessoa e interpretar se baseando na dela. Aí acho isso me lembrou muito, o texto me lembrou muito isso. Você falou uma coisa diferente aí, quando você fala dessa possibilidade que a gente tem de acessar outras culturas, né, por meio da rede, vai ficando mais complexo, né? Porque como é que a gente, por exemplo, no caso da China, né? Poxa, eu acredito que quando vocês aí, né? Não sei, não sei como é que está aqui entre vocês, mas quando vocês começam a aprender o mandarim, eu acredito que deve mudar um pouquinho o olhar que vocês tenham a respeito daquele povo lá, né? Deve mudar alguma coisa, não? Quando vocês começam a aprender as palavras em mandarim, muda um pouco a percepção, Acho, acho que sim. Ainda mais né? quando começa a ver mais sobre a cultura deles. Tipo, bastante gente que faz piada com o que eles comem, depois que ele se baseia na nossa, né? Mas, pô, tipo, aqui no Brasil eu como gambá, tatu, tem toda essa questão da maneira que interpreta. Sim, muito bem, é isso aí. Pode crer. Obrigado, Lohan. Lana, Ai, oi, professor. chegou na Lana, vamos lá. Agora você vai Não ter. chegou em mim. Nossa. Então, Tô eu não brincando. tenho muita ideia, eu não tenho muita ideia, não, mas eu achei interessante uma parte que você falou quando a gente, não posso dizer, quando a gente se. Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Opa, Tipo, quando a gente se. Ai, gente, como é que é assim quando você se. se, se perde? Se acha? Organiza o Não, quê? não, quando você, tipo, acha que você parece com aquilo, sabe? Quando você se Se identifica. identifica. Isso. Eu achei interessante quando você falou que às vezes a gente se identifica com o personagem, que foi o exemplo que você deu da Dona Hermínia, né? Que muitas mães se identificam e gêmeos. E eu achei isso é muito interessante quando a gente se identifica com algo assim. Então, mas acho que é importante a gente, como eu usei esse exemplo, Ai, justamente. professor, eu não sei o que falar hoje não. Oi, perdão. Eu não sei o que falar hoje não. Não, você já falou. Eu estou comentando o que você falou. Eu usei o exemplo da Dona Hermínia para poder trazer para uma coisa mais simples esses conceitos que parece uma coisa complexa, né? Meu Deus, você está falando em intersubjetividade, o que é isso? Na verdade, ele se dá, esse processo se dá no dia a dia, né? E a arte está nessas coisas que a gente acha que não é arte, né? Como eu falei lá na padaria, lá que o Vitor, né? Aham. Então, Vitor, olha como é que é a disposição dos pães lá na prateleira, ou né,
Como é que é? Tá bacana? A pessoa atrai ou afasta as pessoas, né? Isso tem a ver com arte, isso tem a ver com, né, como é que você vai organizar, né? Organizar, a organização. E essa que você falou, a identificação, né? A gente se identifica, o que que a gente se identifica, né? O que que porque as coisas estão aí e nós somos, como diz tem um autor, chama Deleuze, ele fala que nós somos atravessados por essas imagens, por essas informações, né? Somos atravessados, né? Todo momento. É isso que acontece com a gente. É isso aí, Lana. Vai desenvolvendo aí, que você vai precisar para escrever depois. Escrever em outra disciplina, né? Kaique Paiva. Opa, tô aqui. Diga lá, meu querido. Olha, eu queria acrescentar um negócio que o Rai falou sobre as músicas, porque Sim, na verdade é um gênero, né, que eu queria dar um exemplo também. É rap. Às vezes, alguns raps, eles ficam de uma maneira que o ouvinte tem que, como é que se fala? Ele pode interpretar de uma outra maneira, sabe? sim, Tanto que tem até alguns rappers, se eu posso falar assim, que já fizeram vídeos na internet explicando a letra, entendeu? O que foi que levou ele a dizer aquilo, sabe? Que às vezes remete a algum acontecimento da vida dele e tudo mais. E às vezes eles botam isso na música de uma forma simbólica, né, nas letras. Eu sim. acho isso bem legal também. E Cifrado, fica cifrado, né? isso, como é que se fala? Minha dicção, Subjetividade. isso, minha dicção é horrível. Me lembra também uma foto que ficou famosa na internet, que foi, se não me engano, um tigre com o seu filhote na boca. De um ângulo, parecia que ele estava engolindo o filhote. De outro, ele só estava segurando, né, carregando o filhote. E eu acho que isso pode se remeter à subjetividade, Sim, entendeu? sim. É É isso, o que basicamente, que eu queria dizer. eu tava, o que você falou nisso me lembrou, quando você falou do rap, né, da coisa cifrada, me lembrou também que, assim como a arte pode, como eu falei para vocês, ampliar o sentido, né, e clarificar, e aprofundar, né, e trazer consciência para a gente, a arte também pode ser usada, por exemplo, para cristalizar preconceitos, né? Quantos funks e raps, né, permanecem com aquela ideia da mulher objeto, né, ou de desqualificar o outro? Tá cheio, né? E aí você fica repetindo aquilo, as pessoas. Eu acho que isso é mais pra funk mesmo. Quando a gente fala desse jeito, eu acho que a gente tá falando mais pra parte do funk. Muita gente Pois acha. é, Perdão por te atropelar assim, professor. Perdão por te tranquilo. atropelar. Mas muita gente tenta associar funk como se fosse uma cultura. Nossa, né? Uma música cultural. Assim como, sei lá, o pop, o samba, o pagode. Mas conforme o funk foi evoluindo, conforme as letras foram evoluindo, e os MCs começaram a aparecer, acho que essa questão de desvalorização se tornou muito mais social, sabe? Porque, e tem, tipo, gente, eu tô falando aqui um negócio, mas é só uma conversação. E tem garota que vangloria isso, sabe? Que, tipo, deixa a música levar. Tem garota que, tipo, apoia o movimento feminista, sei lá o quê. Eu luto a respeito disso, mas numa hora ou outra tá numa festa que a letra não remete exatamente o que ela está lutando, sabe? Porque começa a desvalorizar a mulher nesse Sim, sentido, como você falou. Então, não vou falar que é hipocrisia, né? Mas cada um tem o seu jeito de gostar das coisas. Quem gosta de funk, sei lá o que, eu respeito muito, sabe? Mas só isso que eu quero acrescentar mesmo. Perdão sim, por é ter porque. atropelado assim do Não, nada. tranquilo, é porque eu lembrei disso, porque a gente tem, né, rappers e funkers que são de conscientização, né, de, por exemplo, quem da sua condição de negro na sociedade, ou da sua condição de jovem negro na comunidade, né, que ampliam a tua consciência, né, fazem você olhar justamente para isso, olha, não é para objetificar a mulher, não é para desqualificar o outro, não, é para a gente, né, caminhar no outro sentido, né, mas a arte tem essa possibilidade, como eu falei, de trazer consciência, né, e de cristalizar preconceitos. Né? Vamos para o João Pedro Maffei. Quer falar com a gente, João Pedro? Ou pode escrever também se quiser. Tá tranquilo. Ele disse que tá sem microfone. Ele falou que tá sem microfone. Vai escrevendo aí enquanto o João Pedro Lima fala. Pode ser?
Pode ser, professor? Foi mal, tava tentando ativar o áudio aqui. Ah, tá. Fala aí, João Pedro. Enquanto o João Pedro Maffei escreve, Tranquilo. você fala. Pode ser. Ô, professor, eu achei muito interessante essa questão do funk ou da música que o Kaique, o Pedro, o Raí apresentou também. Sim. E o quanto a arte, né, é a principal, não vou dizer que é a principal, mas é uma das principais formadoras de pensamento, né? E como ela pode ser representada de diversas formas. E que ela também é muito utilizada, não sei dizer, como Vitória disse no chat, que o sertanejo, certas músicas, né, marginalizam as mulheres, ou, sei lá, certos preconceitos. E que a arte também pode ser, além de ser uma das principais formadoras de pensamentos, pode ser positiva ou não, o quanto ela pode prejudicar, né? E formar uma sociedade hoje em dia. E formar uma questão tanto social quanto o Luan disse, de pessoas que entendem de outros países, né? Por exemplo, a criação da Libra. A Libra foi um tipo de arte criada para surdos, ou sei lá, entender a forma Ah, você como. falando a linguagem de sinais? Dos sinais, exatamente. Tá. Como a linguagem dos sinais é importante, né, para as pessoas surdas que não escutam, obviamente, para entender, né, as palavras de uma outra forma. E o quanto a arte, né, que é óbvio, está tanto presente no mundo e como ela não pode ser e radicalizar, não sei a palavra certa, mas o quanto não pode acabar, entendeu? Então, querendo ou não, se você despreza a arte, fala, pô, não gosto da arte, a arte não é só uma pintura, tá ligado? Até porque a arte é tudo. A arte é tanto você escrever números de matemática para fazer contas, quanto para você escrever, formar letras, palavras, uma pintura, porque escrever números é uma forma de você, não sei, pintar, de você escrever, entendeu? E é isso mesmo, professor. Essa Eu palavra. acho que isso tem a ver com, eu não sei se nós lemos aqui, estou confundindo, que a gente, não sei se a gente leu aqui a relação entre arte e ciência, porque fala a beleza das fórmulas matemáticas, do encontro, da formulação matemática, tem uma coisa da criatividade. Isso tem a ver com o que você falou aí, sacou? Tem uma beleza, né, na formulação como ela chega num resultado, né, através do Exatamente. processo, não é isso? Exatamente. É isso mesmo, professor. Tá certo. Tem essa coisa, porque na verdade a criatividade ela está envolvida nas nossas ações, né? Como a arte tem esse aspecto da criatividade, né? A criatividade está em tudo que a gente faz, na verdade, né? Na medida em que você, por exemplo, vocês aqui precisam falar, vocês estão lançando mão, de certa forma, do aspecto criativo também, né? Da imaginação, da criatividade, do pensamento, né? Do raciocínio, para construir um argumento a partir do que a gente está lendo e está conversando. Isso é importantíssimo hoje em dia, importantíssimo. Beleza, obrigado, João. Peraí, alguém escreveu lá? Não, deixa eu ver. Não, precisa ver não, precisa ver não. É uma discussãozinha boba. Beleza, o João Gabriel vai ter o tempo descontado, que ele falou, me interrompeu. Tô brincando, fala aí, Gabriel. É minha vez? Não, tudo É. bem. Não, acho que eu já falei o que tinha que falar já. Desculpa, tá, Vitória Balão Menezes? Que eu discuti com ela aqui no. Não discuti, eu conversei aqui, mas eu cortei o assunto com uma brincadeira. Mas, enfim, né? Eu peguei uma frase aqui no texto que você tinha lido pra gente. Tá escrito assim: a arte é elaborada duas vezes, uma pelo autor e outra pelo intérprete. Então, como a gente fala várias vezes, a arte tem inúmeras interpretações, né? Aí eu peguei a arte de uma mulher chamada Juliana Notari, que ela desenhou uma arte muito diferente, né, dos demais autores, mas como a gente fala, a arte demonstra aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente vive, etc. Mas Sim. ela desenhou uma arte muito diferente do que a gente, tipo... Não é muito diferente, é uma arte, né? Mas enfim, ela desenhou vou falar o nome aqui, uma vagina de 33 metros na usina de arte em Pernambuco.
O nome da arte era Diva. Bom, eu não Ah, eu vi sei. essa parada. Eu vi essa parada. Ela fez na Terra, foi isso? Fez na Fez. É Terra. uma arte 3D. Muito Acho gigante. que eu vi isso aí. Aí, eu não sei de que modo aquilo pode ser interpretado por nós, sabe? Mas eu achei muito interessante, assim, só pra comentar mesmo, eu achei muito interessante, porque pode ser que tenha um valor mais profundo aquela arte, que eu não sei o que é, Sim, mas se eu pensar mais um pouquinho o que significa, acho que eu vou tirar uma conclusão, o que pode ser falado. Tipo, se eu quiser, eu posso pegar essa arte e falar, olha, isso aqui pode ser considerado, sei lá, um exemplo, uma luta contra o feminismo. A mulher desenha sim. aqui no chão. Hum. E, enfim, tem outras maneiras. É só isso que eu queria falar. Outra coisa, você falou do Vitor Silva, a parte do pão. Mano, eu não como pão se for moreninho e gostoso. Se estiver lá bonitinho pra mim. Se o pão estiver desorganizado, meu parceiro, eu nem encosto, porque aquele pão deve estar todo coisado. É aquele negócio que a gente falou, né? Quando o produto tá pra gente, quando aquele produto tá organizado para a gente olha assim pro produto, o produto olha pra nós, a gente fala, mano, eu vou comprar aquilo que aquilo tá me chamando a atenção. Aquilo tá É me por chamando a aí, atenção. é por aí. E é E isso que aquilo, você né? falou, não, isso que você Fala. falou aí da obra, essa obra que eu lembrei, me remete, por exemplo, você falou que pode ter vários significados. Eu me remeto, assim, Mãe Terra. Se a vagina que foi construída está no chão, né, me parece que ela está me dizendo que a Terra é mãe, entende? Faz sentido, pode ser. É interessante, né? Pode ser. Tipo, não sei se isso existe realmente na vida real, mas tem um jogo chamado God of War, tem uma titã chamada Gaia, que é tipo a mãe da Terra, sabe? Sim, Gaia, né? Tipo, ela representa a montanha, representa a terra. E acho que isso que você falou, eu posso linkar com essa parte aí que eu falei. É Mas é uma isso mesmo. interpretação, mas essa interpretação, como a gente estava falando, e isso que você falou também, ela só vai se dar, Gabriel, na medida dos nossos repertórios, sacou? Se o meu repertório ele é curto, ele é limitado, dificilmente eu vou fazer relação, né? Olhando essa obra que você citou agora, né? Eu vou relacionar com alguma coisa. Eu vou, né, achar. Tem gente que vai achar engraçado, ou tem gente que vai achar sem sentido. Por quê? Com Porque certeza. que nós falamos o texto já falou pra gente, né? Se o meu repertório, se a minha vivência, ela é muito limitada, né? Eu não ressignifico aquilo que eu vejo, entende? Entendi. É nisso que a gente tem que, né, se valer para entender que a arte ela tem essa função de, né, de ajudar a gente a ressignificar, mas não é só o que está fora, né? O que está dentro é que também que vai. E o que a Terezinha falou, quando tem um encontro, é que acontece essas possibilidades aí. Muito bem, obrigado, João. Isaac Murta, Fala, fala, Celso. fala aí com a gente. Pô, então, assim, eu vou falar, entendeu? Porque, tipo assim, eu tenho mais, tipo assim, segurança de falar, entendeu? Sim, Que eu sim. entendi daí hoje. Tipo, a primeira coisa é sobre a interpretação, né, também. Tipo, essa parte, esse assunto do autor, ele fazia, tipo, a obra dele lá e através do, tipo, que a gente vai lendo a obra dele, tipo, tanto de vendo um filme ou lendo um livro, tipo, ele deixando algumas partes em aberto, entendeu? E Duvido, até no duvido. final também. E a gente passa a ser o autor, entendeu? Tipo, a gente passa a ser o autor da obra de um autor. Então, eu acho, tipo assim, essa parada muito legal, entendeu? Entendeu? Que a gente acaba tendo, tipo, a nossa interpretação, a nossa visão sobre a obra de um outro autor, entendeu? E acaba que Sim. a gente, tipo assim, se conecta também junto na obra dele. Então, essa parte eu acho maneira também. E, tipo assim, eu relaciono isso, essa parte de, tipo assim, a gente interpretar da nossa forma e tal, a gente vê, tipo, como se fosse uma redação, sabe? Tem um tema lá central e cada um, tipo assim, vai desenvolver o assunto do tema, só que, tipo assim, baseado, entendeu? Como você, na sua visão, entendeu? Baseado na forma que você vê e tal, e, tipo, sobre os ensinamentos que você teve, sobre sua vivência e tal. Enfim, isso. E outra parte é sobre a música, que, tipo assim, eu acho que a importância que a música tem, sabe, na nossa vida
e a interferência que ela tem também, sabe? Porque, tipo assim, às vezes, tipo assim, a gente percebe, pô, essa parte também que eles tinham falado sobre algum filme que, tipo, a gente tira, sabe, a trilha sonora e tal, e o filme, tipo assim, passa a ter uma tensão, às vezes, tipo assim, muito menor, sabe? Cai, às vezes, tipo, o filme Muda, fica né? muito... o filme, tipo, muda, sabe? Passa o filme a ser muito mais completo com a música. E, e também a questão de, tipo assim, quando a gente vai fazer algum tipo de atividade física, a gente bota a música, sabe? Às vezes, tipo, não sei, mas a gente fica, sei lá, muito mais preparado, sei lá, disposto, melhor, não sei, mas essa importância da música, sabe? Sim, Que, tipo sim. assim, é a arte, tipo, é uma arte que, tipo, eu, pra mim, é a arte que eu consigo me identificar melhor, sabe, na minha vida, que eu, tipo, eu uso ela pra tudo. E também a importância dela nas partes, tipo assim, mais, é, nas partes que são, tipo, as pessoas, né, que vivem à margem da sociedade, né, se eu posso dizer assim, as pessoas que têm mais carência, né. Tipo, a música, tipo, acaba servindo pô, tem a importância gigante na vida de alguns jovens, sabe? De algumas crianças que, pô, de sempre, desde que eles nasceram, eles, tipo, eles vêm, tipo, passam por diversas dificuldades. Pô, eles veem o crime na frente deles e acabam que, tipo, quando eles crescem, que eles têm esse contato com a música, eles passam todas essas vivências deles, todos, tipo assim, esses ensinamentos que eles tiveram e tal nas periferias, eles passam pra música isso, entendeu? Eles passam pro papel. E, tipo assim, acaba que eles compartilham essa vivência dele com outras pessoas também, entendeu? Aí a gente consegue se conectar, às vezes a gente consegue enxergar, entendeu? As vivências de algumas pessoas, entendeu? As dificuldades. Sei lá, Pode é crer. só sobre a importância mesmo da música que eu, Você falou, você relacionou várias coisas importantes aí. Eu até, para complementar o que você falou, por exemplo, em todas as liturgias religiosas, né, seja quais forem, a música tem um papel importante de preparar, né, preparar o ambiente para que seja dita a palavra, ou então permear toda a liturgia para ajudar no entendimento, na ligação com, não é? Então tem várias sim, possibilidades. sim. Muito bom. Valeu, Isaac. Valeu. Davi, Lucas. Estamos chegando no final, quer dizer, estamos chegando no início. Primeiros serão os últimos hoje. Eu, professor. Davi, fala aí, Davi. Professor, eu não sei o que tem que dizer, não, professor. Hã? Oi? Deixa eu ver o que falar. Enquanto você, Não sei o que tem que enquanto falar, você não. pensa, o Arthur Eu fala. não sei o Pensa que aí que o tem. Arthur fala. Fala. Tá bom, então eu falo então. Tem uma parte aqui do texto fala: uma obra de arte é sempre elaborada duas vezes, uma pelo autor e outra pelo intérprete. Sim. Então, no chat teve uma discussão, né, de ter falando que as músicas que são vulgares, as outras que João Gabriel citou, que não era cultura e tal. Então, para João Gabriel, ele interpreta a música de uma forma, e para outras pessoas, interpreta de outra forma, sabe? Que aquilo para outras pessoas significa muito e para João Gabriel não, entendeu? É só isso que eu tenho a dizer. Porque a gente falou, né? Cada um tem uma experiência, uma vivência diferente, né? Não tem como a gente exigir do outro, né? Que pense da mesma forma. Essa é difícil. Arthur, Tarde, professor. beleza, Arthur? Chegou a tua vez. Eu queria falar do. Alô? Oi, tá falhando, mas liga de novo aí. Tá melhor? Tá melhor? Melhorou, melhorou. Tá. Ponto que me chamou a atenção no texto que eu achei bem interessante foi que a mesma pessoa consegue fazer mais de uma interpretação na obra. Por exemplo, no primeiro olhar, você vê ela como um todo, você sente espaço, sentimento, você sente aquilo no primeiro momento. Mas quanto mais você olha os detalhes, tudo vai se construindo, tudo se junta, e você consegue ter outra interpretação. Isso também remete para mim, um negócio que o João falou, que muitas vezes a obra, né,
a arte não é só a obra final, é todo o que está acontecendo em volta, de repente toda a elaboração. Sim. Para ficar melhor de entender isso, eu trouxe 2 exemplos aqui que eu gostei muito. Por exemplo, a música Cálice, do Chico Buarque. Na primeira vez, quando fala para mim, Pai de mim, afasta de mim esse cálice, eu penso como um cálice de bebida, né? Então eu remeto a, tipo, Pai, afasta de mim esse pecado, afasta de mim a luxúria, a inveja, entendeu? Mas quando que, tipo, essa música foi feita na época da cultura, eu tive tipo, ativou o Pai, fez de mim esse cálice, entendeu? O cálice do governo, tentando calar o artista, tentando calar a mensagem que ele tenta passar. Sim. E também o artista Cibo, ele é um grafiteiro italiano e, tipo, quando você vê ele, a obra estética, né, o grafite, e tipo, isso não tá só ali, a arte é tudo o que está acontecendo em volta, o que ele faz, ele pega as mensagens de símbolos de suástica escritas que tem pela Itália e apaga, ele grafita em cima. Todo esse movimento, tudo que está acontecendo em volta disso, para mim, é arte. Não é só a obra final, que no caso é o grafite final, tem todo Sim. um cenário interessante. Eu fazia isso também, isso que você está falando aí, o Basquiat fazia também, grafitava em cima do próprio desenho. Oi, Arthur, pode continuar. Então, é basicamente isso também, né? Assim, o Beleza, esses principal ponto exemplos que você trouxe é interessante. que me chamou a atenção no texto, porque o texto, para mim, é uma continuação da aula que ele teve anterior, né? Sim. Por exemplo, o significado de subjetividade, que foi basicamente a aula anterior passada, que é todo o repertório que a gente tem, por isso que a minha interpretação é individual, a minha interpretação não é a mesma que a sua, entendeu? Quando eu, por exemplo, ouvir a música do Sítio de Capão Amarelo, você vai lembrar depois que você e tudo mais de uma coisa. Eu vou lembrar de um CD que eu tinha, lembrar a mesma coisa que você, porque nossas experiências foram diferentes. Sim. É isso que eu entendi assim, como um todo. Perfeito, perfeito. Obrigado pela sua participação e sua contribuição. Muito legal essa coisa do grafite que você falou aí. Andrique, para terminar com chave de ouro. Fala, professor. Beleza? Então, a primeira coisa que eu queria fazer aqui é uma pergunta, por conta da discussão que está tendo aqui no chat, o que seria cultura? Eita ferro! Aí, caramba, temos que fazer. Vamos falar disso na próxima aula, porque cultura é muito amplo, bicho, né? Se a gente for falar o que é cultura, é muito amplo. Mas ela Ok. é A arte. gente... Uhum. A gente estava falando sobre essa questão da intersubjetividade, né? Do criador, em que pega um processo, e o intérprete, que tem aquela sua outra interpretação. Sim. E aqui, na discussão, me levou a refletir sobre uma coisa, onde uma pessoa tem uma interpretação, como João Gabriel, né, que ele expôs o ponto de vista dele, e houve uma discordância. Sim. E aí eu parei para pensar sobre o caso onde o intérprete ele faz a interpretação da obra de forma em que não tenha relação com o que foi criado pelo autor. Mas isso aí que você está falando tem a ver com aquilo que nós já falamos e que o texto também já mencionou. Tem a ver com as experiências particulares. Pode ser que ele, a partir de um fenômeno ou de uma experiência ali, de um objeto que né, que está ali, ele pode acionar nele, né? Isso aí é mais profundo. Pode acionar nele outras questões que não necessariamente estão ligadas a essa obra determinada. É isso que você está falando, entendeu? Uhum. Então isso acontece, né? Acontece, e isso aí é material para psicanálise, né? A psicanálise é que vai se debruçar sobre isso. Entendi. É Então, isso. também existem casos de pessoas, então, que quando vão analisar essa obra, elas buscam fazer um afastamento da própria pessoa e perspectiva
para tentar alcançar a perspectiva do autor ao criar a obra? Olha, é uma possibilidade, né? Porque pô, quando você vai numa exposição, você vai para conhecer a obra. E aí, naquele momento ali, o que se dá em cada um de nós é que é o tal do mistério, entendeu? É o que. Eu acho que foi até o Arthur que falou que a obra também ela pode estar em processo, e existem exposições que mostram, por exemplo, o processo de construção do artista. Então, assim, as possibilidades são muitas, entendeu, Andrique? Uhum. Mas a sua questão é uma questão, não é uma questão para responder agora em 10 minutos, entendeu? Entendi. É mais profunda. É porque sobre essas coisas assim, eu nunca tive muito contato com essas coisas de museus, né, de obras e tudo mais. Comecei a ter mais contato quando eu entrei no Brasil China, que eu tive a oportunidade de ir no museu, essas coisas assim. De resto foi quando eu era muito novo, 4, 3 anos. Então não Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você é religioso? Sou. A sua igreja, naturalmente, a arquitetura dela, ela traduz, por exemplo, tem umas igrejas ali no centro do Rio, né, que a arquitetura dessa igreja traduz um momento histórico, um tempo, um estilo artístico, né? Então, onde a gente menos espera, você sempre teve contato com a arte, né? Talvez não olhasse de uma maneira, né, como você está olhando agora, mas você sempre teve contato com ela. Sim, sim, deu pra entender. Sacou? Saquei. Mais alguma coisa? Que eu preciso sair. Não, acho que é só isso mesmo. O telefone tá tocando. Tô começando a assimilar as coisas. Só um minuto. Oi, alô? Sim, é ele. Professor de filosofia. Tô aqui com a turma aqui. Tô. Recado para eles? Pode falar qual é o recado. Palestra. Sim, tá. Eu aviso. Fala pra esse professor que ele tá atrapalhando essa aula. Não pode falar. Pois é, ó, tá falando aqui, ó, tá atrapalhando nossa aula. Tá aqui o recado, beleza. Então, beleza, obrigado, valeu, eu aviso aí. Valeu, um abraço. Então, professor de filosofia acabou de ligar, pô. Vocês deram o telefone para ele, meu telefone? Pô, quem deu meu telefone para ele? Falou pro seguinte, hoje palestra que vocês têm que assistir lá do professor Danilo. Foi professor dele, parece, na faculdade. Hoje, às 19 horas, pode se inscrever ainda até o momento da palestra. E aí, amanhã parece que vão ter aula para falar um pouquinho sobre a palestra e um pouquinho do texto que ele vai deixar lá. Alguma coisa assim. Confere aí. Beleza, Hein, professor, eu tenho uma pergunta sobre essa inscrição. Esse camarada atrapalhando a minha aula, meu irmão. Que parada é essa? Fala aí. Professor, tem uma pergunta Fala, sobre essa inscrição. É normal aquele lance lá da inscrição pedir CPF, identidade? Sei lá, Então, é porque naturalmente eles vão emitir um certificado e deve vir junto. Mas não tem problema. O site lá ele é seguro, é da faculdade, é da PUC. Pelo que o professor acabou de falar aqui, é da faculdade. Tá bom, é que eu não fiz a minha inscrição ainda por causa daquilo. Não sei se mais alguém achou, sei lá. Não, pode ir tranquilo, o professor acabou de falar aqui. Danilo Marcondes, o nome do professor para dar a palestra. Eu lembrei, ele falou aqui o nome. Beleza, então, minha gente? Nelson, Valeu, professor. Amanhã na aula de Valeu. seja comentado sobre Então, as só, atividades, acho que aqui tá tá o horário tá fechado. Peraí. Oi. Fala aí, Vitória. Eu espero que amanhã na aula de filosofia a gente possa comentar sobre isso, porque aqui o horário tá um pouco apertado. Isso. Não sei, vocês conversam com a pessoa, não sei como é que ele vai, né, que ele vai falar. Amanhã a gente resolve com o professor de filosofia. Beleza, gente. Valeu, professor. Tô indo. Que certificado é esse? É um certificado que é emitido pela faculdade PUC. PUC Rio. Só que é referente ao quê, exatamente? Pelo que ele falou aqui no telefone, a palestra é sobre ceticismo, que é uma corrente filosófica entre os pré-socráticos, mas teve a sua expressão no René Descartes. Mas, tipo, não entendi ainda o que o certificado seria. Seriam certificados de participação, de ouvinte, não? Isso. Tá. Beleza? Beleza. Vou ver se eu posso participar. Vou ver aqui. Beleza, meu querido. Até a próxima, então. É nóis. Tchau, professor.
Tchau, pessoal. Tchau, prof. Valeu, professor. Valeu, 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 professor. valeu. Tchau, professor.